Olá, minha turminha do 7º ano, tudo bom? Hoje iremos realizar nesse vídeo correções e realização também de atividades do nosso livro, certo? De história. No entanto, eu estou devendo vocês alguns capítulos, não é? Então, capítulo 9 hoje, tá? Nesse vídeo. Vamos lá? Povos indígenas do Brasil. Vamos aqui na página 65. Indique quais eram os principais grupos linguísticos que ocupavam o atual território brasileiro no século XVI e aponte as regiões mais ocupadas por esses povos. Ora, os dois principais grupos linguísticos no brasileiro eram o Tupi e o Macro-G, certo? Sociedades que falavam línguas tupi ocupavam principalmente a região litorânea, junto ao Oceano Atlântico. Já as sociedades que falavam Macro-G ocupavam o interior da América, certo, meus queridos? Entre os tupis havia uma divisão de trabalho conforme o gênero. Como era essa divisão? Olha só, a produção de pertences individuais, como ferramentas e ornamentos variados, era tarefa de homens e mulheres. Também era tarefa compartilhada o cuidado com o plantio e a colheita, porém algumas atividades eram praticadas apenas por mulheres, que cuidavam das crianças e preparavam os alimentos enquanto os homens caçavam, pescavam e defendiam a aldeia. Olha só, pelo amor de Deus, quando forem visitar algum grupo, alguma aldeia indígena, jamais queiram retirar o cocá de qualquer indígena que esteja ali lhe recebendo. E principalmente do cacique ou do pajé. Porque aquele ornamento é dele, pessoal e intransferível, certo? É como se fosse uma peça íntima. Ele acredita que se ele repassar para a cabeça de outra pessoa, é como se você tivesse o quê? Como se ele estivesse repassando energia e como se a pessoa fosse repassar energia para ele. Então, é um objeto único. Então, jamais façam isso, certo, meus queridos? Vamos aqui. Explica a importância da terra sem mal para os tupis. Eles acreditavam que existia essa terra sem mal, onde seus ancestrais ali estavam e era uma terra de abundância. E isso o quê? Os faziam lutar contra essa invasão, essa colonização, certo? Vamos aqui, né, na página 65. O texto abaixo é do escritor Daniel Munduruku, indígena da etnia Mundurucus, povos que vivem na região amazônica. Leia o texto com atenção e responda o que se pede. As palavras sempre trazem um significado escondido dentro dela. Às vezes é um sentido positivo, outras negativo. Quando queremos magoar uma pessoa, normalmente colocamos nela um apelido, que sempre se refere a uma desqualificação e traz por isso um aspecto negativo que a machuca lá no fundo. A palavra é capaz de construir ou destruir, levantar ou derrubar, alegrar ou entristecer, abençoar ou amaldiçoar. Para início de conversa, é muito importante determinarmos algumas diferenças que existem quando chamamos alguém de índio. Não é muito adequado o uso desse termo, pois ele generaliza demais, não apresentando todas as diferenças que existem entre os grupos indígenas brasileiros. A palavra índio acabou chegando até nossos dias, muitas vezes para lembrar o exotismo dos povos e com isso determinar a inferioridade do índio em relação ao branco. Poderíamos avançar ainda um pouco mais e mudarmos essa história, chamando esses povos pelos nomes com os quais são conhecidos, os Macuxes ou Yanomami. No início do trecho selecionado, Daniel Munduruku afirma que as palavras sempre trazem um significado escondido dentro delas. De acordo com o autor, qual é o significado não evidente quanto ao uso do termo índio para se referir à população nativa do território brasileiro? Traz uma carga negativa, certo? Como se fosse significado de atraso,
de ignorância. Ignorância no quesito falta de conhecimento, tá? Um exemplo que eu via e eu acabei repetindo, mas eu já não faço mais isso. Quando alguém passa e deixa a porta aberta. É índio, né? Quer dizer o quê? Quer demonstrar o que é? A falta, sei lá, de conhecimento, ou então a falta de educação. Então, assim, esse termo, é índio, você parece índio, parece que a pessoa está sempre querendo dizer que o outro está em atraso, que o outro está sendo inferior. Que sugestão o autor apresenta para substituir o termo índio? Olha só. Falar, ele é um macro G, ele é um macoxi ou um Yanomami, diferenciar, não dar esse nome genérico de índio, mas se o identificar pela nomificação do seu povo, certo? Vamos aqui na segunda questão. O texto a seguir aborda a prática da biopirataria, da qual os povos indígenas são vítimas. Vamos aqui no texto. As comunidades indígenas acumulam conhecimento milenar sobre os recursos naturais, fruto de observação da natureza. Esses saberes foram transmitidos de geração em geração de forma ágrafa, vou dizer, não era escrita, era oral, certo? De forma ágrafa, certo? E oral. Uma das formas em que se expressa esse conhecimento, por exemplo, é a medicina tradicional indígena. Hoje, no entanto, esses povos têm sido vítimas frequentes da biopirataria. Muitos medicamentos e cosméticos que usamos hoje foram baseados na sabedoria dos povos indígenas, sem que houvesse qualquer tipo de contrapartida. Há vários exemplos de conhecimentos que foram apropriados por empresas e patenteados em outros países: cupuaçu, açaí, andiroba, copaíba, cipó da alma, vacina do sapo, espinheira santa, jarambodi, jambu, veneno da jararaca e pau rosa. O famoso perfume francês Chanel número 5 utiliza o pau rosa em sua composição. O medicamento captopril, indicado para o tratamento de hipertensão arterial, é produzido à base do veneno da jararaca. As empresas que fabricam esses produtos sabem os royalties por sua comercialização, mas não oferece nenhuma contrapartida financeira para as comunidades de onde obtiveram esse conhecimento. Infelizmente, né, meus queridos? Letra A. De acordo com o texto e como se deu o desenvolvimento da medicina tradicional indígena, pelo meio da observação da natureza. O índio nativo, ele é muito ligado à natureza, certo? Então, através dessa observação, ele foi o quê? Produzindo esse conhecimento, certo? Acumular esse conhecimento e assim foi transmitido de geração após geração. Letra B. Contexto descreve a prática de biopirataria. Olha só. As empresas se apropriam desse conhecimento, ganham milhões em cima e não oferecem nada de onde eles tiram esse conhecimento, certo? Porque alguns podem dizer assim: tia, mas os caras investiram, mas sabiam onde investir, sabe? O importante às vezes não é ter o dinheiro para o investimento. Porque, não, tia, mas os caras têm dinheiro para o investimento, eles podem passar 10 anos pesquisando. Quando sair o produto, eles vão ter dinheiro. Mas, de acordo com a observação indígena, descobriram que o veneno da jararaca eles utilizavam para alguma coisa. O pesquisador já vai, direcionado e vai fazer testes, enfim, vai fazer... A maioria aqui que eu conheço que tem problema de hipertensão toma esse remédio que foi citado no texto. Então, olha aí. Certo? Mas será que as comunidades nativas que detinham esse conhecimento, será que eles recebem alguma parcela aí
Não, né, meus queridos? Vamos aqui a página 70. Explique como as aldeias Caigangue se organizaram e descreva seus membros, como seus membros construíam suas habitações. Os Caigangue viviam principalmente na região centro-oeste do atual estado de Santa Catarina, onde construíram habitações fixas e também habitações temporárias que eram utilizadas durante as caças. Para a construção das habitações fixas, eles escolhiam locais subterrâneos e construíam casas circulares. O teto dessas casas eram feitas de folhas de árvores e madeira. Uma aldeia era formada de até 20 casas. As aldeias eram divididas em 2 clãs distintos, o Camé e o Cairu. O casamento só era permitido entre clãs diferentes. Olha aí, formação ali, né, para estarem sempre se misturando e mantendo ali a continuidade dos 2 grupos. Seguinte, só um conhecimento básico. A gente foi acampar e o terreno era muito acidentado, né, assim, muito cheio de pedra, e para fazer a limpeza, quanto mais se limpava, mais gerava pedra, e o que fazer, e não tinham locais assim disponíveis de mata aberta. Então, o que foi feito? O mateiro indicou, gente, que fosse retirado na natureza palhas de bananeira, né, fossem colocados ali, certo? Do tamanho que era a barraca, certo? Foram colocadas, dispostas as folhas, né? Umas 2 camadas de folha, e a barraca foi montada em cima. Pronto. Foi bastante confortável, assim, não gerou a questão da pedrinha aqui, uma pedrinha ali, foi tudo bem. Olha aí o conhecimento. Segunda questão. A luta pela terra indígena é um exemplo de permanência histórica. Justifique essa afirmação. Infelizmente, né? Até hoje nós estamos aí observando nos noticiários a luta, né, para esse reconhecimento dos indígenas. Opa, vamos reconhecer. Esses caras têm que estar reconhecidos na forma. Tem que reconhecer. Nós vemos aí vários indígenas, né, tentando ainda, né, eles não têm direito à terra deles, porque a justiça, cadê a escritura desse terreno? O índio tá ali desde que se entende por gente, né? E, não, por que eles não recorrem ao uso capião? Vocês sabem que essa lei, né, você mora mais de 10 anos no local, você pode recorrer para fazer a escritura através do uso capião. Será que o indígena tem esse conhecimento? Será que alguém vai lhe assessorar para entrar com um processo desse? Já que o homem branco quer que o índio adentre a sociedade? Vamos aqui à página 72, né? Que vem aqui sobre o Parque Indígena do Xingu. Bastante interessante a criação desse parque, certo? Porque trata aí da manutenção, né, desses grupos e da vamos aqui tomar as terras, negativo, né? Não se pode chegar lá e tentar a tomada de terras. Vamos aqui na página 72. Com relação aos Aruaques, responda as perguntas. O que eram os Maipures? Os Maipures foram os primeiros povos indígenas falantes do idioma da família linguística dos Aruaques, que chegaram ao Alto Xingu, certo? Então, estou em todo um estudo relacionado aí à chegada, né, desses povos. Claro, infelizmente, muita coisa foi perdida porque muitas dessas sociedades nativas foram dizimadas pelo nosso colonizador. Então, muita da nossa história está perdida. Vamos aqui à página 73. Em qual região do atual território brasileiro os Maipures ocupavam? Quando e por que chegaram a essa região? Habitavam o Alto Xingu, certo? No norte do estado do Mato Grosso.
É onde eles chegaram, gente, por volta de 800 e 900 depois de Cristo, vindos do litoral do Equador ou das planícies da Venezuela, certo? Deslocando-se pelo rio Orinoco em busca de terras adequadas para a agricultura. Como os maipures se organizaram socialmente e que diferença pode ser observada entre a organização social deles e dos povos tupi? Os maipures eram povos sedentários, que viviam de aldeias fortificadas e interligadas umas a outras por meio de uma rede de estradas. Quer dizer, eles tinham ali, né, estavam, não era, digamos, usamos essa palavra que hoje em dia está tão, não eram aglomerados, eles estavam separados, mas no entanto interligados, né, por estradas, certo? Eles praticavam uma agricultura relativamente intensiva e tinham uma organização social hierarquizada baseada em relações familiares. Já os tupi eram povos seminômades, que viviam em sociedade sem estratificação social e a aldeia com poucas malocas, onde praticavam agricultura de subsistência. Qual a importância do Parque Indígena do Xingu para a preservação das tradições e do modo de vida da sociedade indígenas que vivem? Olha só. Ela é, gente, a primeira terra reconhecida pelo governo brasileiro, certo? Então, essa é a importância dela. Vivem 14 povos diferentes, onde estes preservam as suas tradições milenares, certo? Os seus rituais. Dessa forma, trata-se de um local muito importante para a preservação das tradições indígenas e para a garantia dos direitos de diversas sociedades. Então, estão todos ali voltados para a manutenção desse conhecimento. Para os aruates do Alto Xingu, a religião tinha grande importância. Em que ela se baseava? Cite um exemplo de ritual fúnebre praticado por esses povos. Era forças da natureza, certo? Sua religião era baseada nisso, em forças da natureza. As narrativas míticas que explicavam a origem do mundo e as relações sociais entre eles e os povos estrangeiros. Um dos rituais fúnebres consistia em cremar o morto e guardar suas cinzas em uma urna, para meses depois consumi-las misturando-as aos alimentos. Era um ritual deles, tá? Então, isso. Respeitar. Sabe o que eu acho que tá faltando bastante, gente? É a questão, a palavrinha, né? Então, básica, respeito. Viva e deixa o outro viver. Vamos aqui na página 76. A primeira questão tem aí um texto, um pouquinho longo, certo? Então, vamos aqui ao questionamento, tá certo? Em termo simbólico, o sentido de antropofagia, resultante do enfrentamento entre indígenas pouco antes do início da colonização portuguesa, tem relação com o interesse em assimilar a potencialidade guerreira e a bravura dos inimigos, bem como incorporar o seu universo social e cosmológico adicionado ao grupo do vencedor. Letra B, de bola. Então, essa antropofagia, o ato de se alimentar de outro ser humano, aqui não era uma questão de fome, de costume, era na questão de assimilar o seu conhecimento. Eles acreditavam que ao devorar o inimigo, eles iriam assimilar o seu conhecimento, certo? Vamos aqui, temos dois textos, né? Um que retrata, né, gente da terra brasiliense, da nação, pensando o Brasil, construção de um povo, e o outro, dicionário de conceitos históricos, São Paulo. Ao comparar os textos, a forma de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladores da compreensão etnocêntrica acerca da população dos territórios conquistados. Por quê? Porque os europeus chegavam com aquela visão de o quê? Nós somos povos civilizados. Nós somos os povos com mais tecnologia. Então, não existe outro local
que seja igual à Europa, que esteja em pé de igualdade com a Europa. Então, essa era a visão que o europeu tinha, certo? Vamos aqui. O texto sugere que o surgimento do Curupira no imaginário tupi no final do século XVI pode ser explicado como uma representação simbólica da mortandade provocada pelas doenças postulentas traduzidas pelos conquistadores, né? Vocês sabem a questão do Curupira, né? Que ele é defensor da natureza e que ele ataca qualquer um que vai maltratar essa natureza, certo? Temos aqui um pequeno texto, esse aqui dá para fazer a leitura para o vídeo não ficar tão extenso. Os vestígios dos povos Tupi-Guarani encontram-se desde as Missões e o Rio da Prata ao sul até o Nordeste, com algumas ocorrências ainda mal conhecidas no sul da Amazônia. A leste ocupam toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão. A oeste aparece no Rio da Prata, no Paraguai e nas terras baixas da Bolívia. Evitam as terras inundáveis do Pantanal e marcam sua presença discretamente nos cerrados do Brasil Central. De fato, ocuparam de preferência as regiões de floresta tropical e subtropical. Os povos indígenas citados possuem tradições culturais específicas que os distinguem de outras sociedades indígenas e dos colonizadores europeus. Entre as tradições tupi-guarani destacava-se a ritualização da guerra entre as tribos e os caráteres semi-sedentário de sua organização social. Letra B, de bola, certo? Vamos aqui na nossa quinta questão. Considere o texto a seguir. Em toda semana, os homens se ocupavam em fazer roça para seus mantimentos, que antes não faziam senão as mulheres. Nesse texto descreve-se uma mudança na divisão social do trabalho indígena, trabalho masculino e feminino, o que ocorreu no Brasil colonial com a chegada dos padres jesuítas. Contudo, antes dessa mudança, cabia aos homens e às mulheres tupinambá. Os homens derrubavam a floresta, caçavam e pescavam, e as mulheres trabalhavam no plantio. Letra A, de avião. Vamos aqui na questão 6. Se levarmos em conta que os colonizadores portugueses mantiveram um contato maior com nações tupis, podemos dizer que as sociedades indígenas brasileiras viviam num regime de comunidade primitiva no qual não existia propriedade privada, pois os únicos bens individuais eram os instrumentos de caça, pesca e trabalho, como o arco, a flecha, o machado de pedra. Letra A, de avião. Vamos aqui a mais um textinho. Pré-história do Brasil compreende a existência de uma crescente variedade linguística, cultural e étnica, que acompanhou o crescimento demográfico das primeiras levas constituídas por poucas pessoas que chegam à região até alcançar muitos milhões de habitantes na época da chegada da frota de Cabral. Não houve apenas um processo histórico, mas numerosos distintos entre si, como múltiplas continuidades e descontinuidades, tanto quanto as etnias que se formaram, constituindo ao longo dos últimos 30, 40, 50, 60 ou 70 mil longos anos de ocupação humana das Américas. Considerando o texto, é correto afirmar que as populações indígenas brasileiras são de origem histórica diversas e das perspectiva linguística, étnica e cultural se constituíram como sociedades distintas. Letra A, de avião. Vamos aqui à oitava questão, na página 79. Lê as afirmações abaixo e em seguida assinale V para verdadeiro e F para falsa. A luta pela terra envolvendo os povos indígenas é uma questão recente, não tendo existido no passado. Essa questão é falsa. Se ela é uma permanência histórica, né, não é uma questão recente. Objetivaram-se mais informações a respeito dos povos tupi do que a respeito de outros povos, pois os contatos portugueses com tupi foram maiores. Verdadeiro.
Pesquisadores indicaram que os indígenas que viviam hoje no território brasileiro falam línguas pertencentes aos mesmos dois troncos linguísticos diferentes, Tupi e Macro-G. Verdadeiro. Nas aldeias Tupi havia uma divisão de tarefa por sexo. Homens trabalhavam na caça e mulheres no plantio de alimentos. Verdadeiríssimo. Vamos aqui à 9ª questão. A região do Alto Xingu abrigou os índios Maipures. A respeito desse povo é correto afirmar. Era um povo sedentário e com hierarquia social fundamentada, principalmente em relações familiares. Letra D de dado. Vou ficando por aqui, meus queridos, e espero que estejam realizando as suas atividades, tá? Tchau, tchau.